Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Existe alguma coisa impossível para o Deus que nós servimos? Existe alguma coisa impossível para Deus? Será que alguém ou alguma coisa pode impedir o agir de Deus na vida de uma pessoa? Esses dias recebemos num grupo, né? Se Deus determinar te abençoar, ninguém pode impedir, né? Acho que foi na supervisão, se eu não me engano, que eu recebi esse post. Quando Deus determina abençoar alguém, ninguém pode impedir. Isso é bíblico, isso é verdade. Então, eu acredito que não existe nada e ninguém que possa impedir o agir de Deus. Amém? Mas é o título dessa mensagem dessa manhã: sentimentos. Cuidado com sentimentos que impedem o agir de Deus na sua vida. Espera aí, pastor, não estou entendendo mais nada. Eu respondi, o senhor falou que é verdade. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. E é verdade. Lucas 1,37, por exemplo, tem uma testemunha do que eu estou dizendo, que para Deus nada é impossível. Então, esse anjo chegou para Maria e diz: olha, para Deus nada é impossível. Então Lucas 1,37, o anjo disse a Maria: porque para Deus, repete comigo, para Deus nada é impossível. O próprio Deus falando ao profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 27: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus pergunta para o profeta. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus autoexistente. Antes de mim, antes de toda a criação, eu já existia. Eu sou. E ele pergunta: existe alguma coisa demasiadamente impossível para mim? A resposta é não. Outra testemunha, o próprio Jesus, Deus encarnado aqui na terra, em Marcos 10, 27. Na pergunta lá de Pedro: olha, nós abandonamos tudo. Jesus falou que era muito difícil o rico entrar no reino dos céus, não por causa do dinheiro, mas por causa do amor ao dinheiro. Eu não quero entrar nesse contexto, mas no versículo 27, Jesus diz o seguinte: para os homens é impossível. Ele está falando sobre salvação, mas para Deus, repete comigo, para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis a Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu já era. Antes que alguma coisa fosse formada, eu já era. Eu sou Deus autoexistente. Agindo eu, ninguém pode impedir. Posso escutar um amém? Amém. Então, diante desses textos, nós podemos chegar à conclusão que nada e ninguém tem o poder de impedir o agir de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Quantos concordam com isso? Deus, Ele é onipresente. O que mais? Ele é onipotente. O que essa palavra onipotente significa? Que Ele é o Todo-Poderoso. Todo poder, não tem limitação para Deus. Deus que nós servimos não está limitado ao tempo ou forças do universo. Ele é acima de todas as coisas. Ele tem todo o poder. No céu, na terra e debaixo da terra. Não há ninguém como o nosso Deus. Ele é o onipotente, o Deus todo-poderoso. Ele faz e acontece porque Ele é Deus todo-poderoso. Ele é soberano. Não há nada e ninguém que possa se opor a Ele. Ninguém entra na frente dele e fala: aqui não. Ninguém tem esse poder, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas quando nós trazemos agora essa verdade bíblica, que agindo o Senhor ninguém pode impedir, mas trazendo para o seu cotidiano de vida, muitas vezes não é assim que você acredita. Quantos concordam comigo? Às vezes as tuas atitudes, sentimentos mostram ao contrário. Deus não é tão poderoso, porque se Ele fosse, Ele me atenderia. Então, é uma verdade bíblica
Agindo Deus, ninguém pode impedir. Ele é poderoso. Ele determinou que esse ano, nessa casa, na sua vida, Ele ia te favorecer em tudo. É verdade. E Ele agindo, ninguém pode impedir. Mas no cotidiano nosso, do dia a dia, parece que isso não é verdade. Parece que nós servimos a Deus e não é verdade. Os problemas e as dificuldades, aí nós oramos: Deus, socorre-me. O Senhor não está vendo a luta que eu estou passando. E aí muitas vezes você fala: meu Deus, não está tendo resposta. Aí você pede o favor de Deus. As pessoas estão testemunhando na célula, e muito testemunho. Entramos agora no segundo mês e Deus tem favorecido tanta gente nessa igreja já. Ele não precisava provar para você, mas Ele é um Deus fiel, que Ele vai cumprir isso naqueles que creem. Mas quando chega no nosso cotidiano, você fala: e eu? O favor de Deus, será que isso é verdade mesmo? Ou você ora pedindo uma direção de Deus, uma porta aberta, e não acontece? Uma cura, e talvez você não vê que Deus está agindo em seu favor, e aí você começa a ter sentimentos contrários àquele que você acredita que Deus é poderoso para fazer. Aí você começa a clamar por salvação dos familiares, aí o familiar não se converte, aí parece que quanto mais se ora, mais pior fica, a pessoa vai mais para o mundo. E aí você fala: na verdade, muitos crentes não têm coragem de falar, mas pensa, mas Deus conhece teu pensamento, teu coração, as intenções do teu coração. Será que Deus é poderoso mesmo? O tanto que eu já estou orando, Ele já era para ter convertido meu familiar, Ele já era para ter curado, o milagre já era para ter acontecido. Você clama por uma intervenção de Deus e você parece que não vê nada, o céu parece estar de bronze, está fechado sobre você. Ora, e parece que não somos atendidos em nada. Será que Deus é realmente todo poderoso? Eu quero dizer para você: Ele é o onipotente. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Então é nesses momentos de lutas, de tempestades, de problemas sérios, que algumas atitudes e sentimentos impedem o agir de Deus nas nossas vidas. Eu quero te mostrar alguns sentimentos que pode barrar. Não é que Deus não pode fazer, e eu não estou falando que Deus está preso aos meus sentimentos, não é isso, Ele é soberano. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, entender, e quando Jesus esteve na terra, uma das matérias que Ele mais trabalhou com os discípulos era exatamente essa: que esses sentimentos humanos não poderiam impedir, ou que não impedissem a manifestação dele. Como por exemplo, Ele diz: olha, eu não pude fazer muitos milagres na minha região, aonde eu morava. Por que Ele não pôde fazer? Porque Ele não é poderoso? Não, porque não havia ali fé naquele lugar. Havia falta de honra, e havia incredulidade. Não é que Jesus não poderia fazer muitos milagres, mas Ele não fez ali. Não é porque Ele não é poderoso e nem porque Ele não queria, mas é porque sentimentos e atitudes impedem o agir de Deus nas nossas vidas. Sabe, o meu desafio, eu estou entendendo de Deus, o meu desafio como pastor nesse tempo é mostrar e pregar e motivar você, não motivação humana, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o meu papel é que você gere fé, porque a liberação de favor já aconteceu no céu. Então o nosso desafio é começar a crer todos os dias, independente das circunstâncias. Então é nos momentos de dificuldade, de luta e de problemas que esses sentimentos começam a brotar em nós e começam a impedir, bloquear o agir de Deus na nossa vida. Eu vou repetir: isso não significa que Deus está rendido ao meu sentimento, não. Deus não está preso a você e a mim. Ele é soberano, Ele é poderoso, todo poderoso. Ele não se limita a mim e a você. Se Ele quiser fazer, Ele faz e pronto. Mas nós entendemos na Bíblia que existe uma responsabilidade de tomar posse das palavras liberadas. Precisamos ter fé, porque senão fica muito fácil, não é verdade? Você já deve ter ouvido falar, ou você mesmo sofreu. Um filho que recebeu tudo do pai, nunca falou não, sempre deu de mão beijada, não valoriza nada, hoje só dá trabalho. Ele nunca soube o quanto custa.
Então, como Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de favor, eu não mereço, sim, mas existe uma responsabilidade de tomar posse de tudo aquilo que Deus está liberando sobre a minha vida e a sua. Então quero falar de alguns sentimentos bem rápido. O primeiro sentimento que te impede, ou melhor, que impede o agir de Deus sobre a sua vida, é o medo. Repete assim, fala medo. Quem aqui tem coragem de levantar a mão que tem medo? Oh meu Deus, eu não imaginava que ia ser tanta gente. Precisava ser o contrário. Quem aqui não tem medo? Levanta a mão. De nada. Opa, agora já baixou. De alguma coisa você tem. O duro é escutar que tem homem que tem medo de barata. Aí eu não quero escutar isso, hein? Pelo amor de Deus. Tem homem que tem medo de sapo, perereca. E aí quem vai pegar e tirar do quarto, sabe quem é? A esposa. Ele tem que trabalhar na vida desse homem. Irmão, a gente tem que ter coragem. Entendeu? Coragem. Nós estávamos lá, eu e minha esposa, na casa que a gente mudou. E aí eu vi o vaso lá, estava sem água. Falei, meu Deus, vaso sem água, vai voltar cheiro. Mas não estava cheirando, né? Fui dar descarga. Foi. A hora que voltou o negócio assim. Falei, meu Deus, mas ficou preso lá esse... Achei que era o 2, sabe? A hora que voltou assim, aí começou umas perninhas. Falei, meu Deus, não é que é o 2 não. É rato mesmo. E estava minha esposa e outra mulher na casa. Falei, eu não posso agora, né, sair correndo, né? Eu tive que assumir ali. Falei, eu não tenho medo desse negócio. Fechei a porta e com o pé tentando fechar a tampa do vaso. Eu quero que vocês sejam igual eu um dia. Falar tudo que acontece, vocês vão ver. Isso é bom porque Deus vai me abençoando. Mas naquele momento, irmão, a vontade é o seguinte: mulherada, vamos lá me ajudar. Cada um pega um cabo de vassoura aí, vamos tentar matar esse bicho. Mas não, como é que eu vou falar isso com duas mulheres? Eu tinha que assumir o negócio. Falei para ela, fica esperta aí, fecha a porta aqui, porque o rato, eu vou tentar matar ele. Não responsabiliza se ele passar no meio das minhas pernas aí, né? Fui lá, irmão, peguei um cabo de vassoura. Escapou do banheiro, mas a outra porta estava fechada ali e tal. Matei o rato. Mostrei para elas aqui, ó. Tem medo não, peguei na mão. Não, mas com um pano, é lógico, né, irmão? Essa coragem não vai longe assim também. Peguei um pano lá que tinha. Minha mão chegava a tremer assim, ó. A Renata falou, o que você está tremendo? Não, o rato está vivo aqui ainda. Comigo é assim, irmão. Eu não quero falar desse medo. Mas eu quero falar do medo que impede o agir de Deus na sua vida. Em Mateus capítulo 14. Vocês conhecem a história, eu só quero aqui dar uma explicada bem rápida. Mas no versículo 30 diz assim: mas sentindo o vento, teve medo. Repete comigo, teve medo. E começou a afundar. Então você conhece a história. Irmãos, é muito difícil uma pessoa que tem medo da palavra de Deus e começa a olhar as circunstâncias e esse sentimento brota no seu coração. Dificilmente você vai ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Então você conhece a história, né? Os pescadores estavam ali, os discípulos estavam no meio, né, daquela tempestade. E eles eram pescadores, então eles sabiam dominar o mar, mas naquela altura a coisa não estava tão boa. Eles estavam para afundar, para morrer afogado, ou tentar sair nadando para algum lugar. A tempestade estava muito forte. E Jesus sabe quando a gente está no meio da tempestade, quando a gente está se debatendo, quando a gente precisa de socorro. Você pode dizer amém? Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não é cego, Ele está vendo tudo e todos. Ele vê que você estava no meio da tempestade, fica tranquilo. No momento certo Ele vai chegar. Então os discípulos viram que já tinham acabado a força, já não dava mais para eles. E aí Jesus vai ao encontro deles. E Jesus vai ao encontro dele andando por sobre as águas. O medo faz confundir Jesus com fantasma.
Quem já teve medo aqui, irmão, sabe que o medo faz a gente ver coisa que não é verdade. Quantos já passou por essa experiência? Começa a escutar coisas que não é verdade. Escuta até urso na porta. Mas não tem urso nenhum. Mas ele falou, não, era um urso que estava aqui. Ele tem certeza que era um negócio louco que estava ali na porta ou no quarto, fazendo um barulho. Porque o medo impede a gente ver o sobrenatural de Deus. O medo só vê as impossibilidades. E com Pedro não foi diferente com os discípulos. Quando Jesus foi ter com eles, falou, é um fantasma. E começaram a gritar, irmãos. Jesus falou, não tenha medo. Não tema, sou eu. Então tem crente que no meio da tempestade, quando Jesus vem ao teu socorro, você fica achando que é fantasma. De tão medroso que você é, de tão que você colocou os olhos nas impossibilidades. Irmãos, Pedro andou sobre as águas? Andou. Então depois que passou aquele medo, ou naquele coração ainda estava 110 por hora, Pedro, que é sanguíneo, falou, se é o Senhor mesmo, que eu não estou enxergando direito aqui, manda eu ter com o Senhor por sobre as águas. O Senhor está vindo andando sobre as águas, então se é realmente o Senhor, manda. E o que Jesus falou? Vem, rapaz. E Pedro saiu e andou. Mas aí o versículo 30 diz que ele olhou as coisas naturais e teve, repete comigo, teve medo. Teve medo. E o medo fez o quê? Ele saiu correndo por sobre as águas. Saiu voando, igual um anjo. Afundou. O medo afunda você. O medo afunda a sua fé. O medo é ladrão. É ladrão da fé. Não tem como você ter medo e fé ao mesmo tempo. É impossível. Infelizmente esse sentimento tem brotado. O diabo tem conseguido semear esse sentimento de medo na vida de muitos cristãos. E eu temo dizer para você que se sentimento tiver na sua vida, dificilmente você verá o agir de Deus a seu favor. Pastor, mas agindo Deus ninguém vai impedir. Eu sei, Ele é misericordioso, se Ele quiser te favorecer, Ele é poderoso. Eu não estou tirando isso, mas é que eu entendo isso pela palavra. Você precisa entender isso hoje. O medo é um sentimento terrível, irmão, que mina a nossa fé, que rouba a nossa fé. O medo faz enxergar problemas maiores do que eles são. Lembra dos 10 espias que foi lá na terra, espiar a terra? Eles olharam a terra era boa, muito melhor do que eles imaginavam. Mas eles começam a enxergar coisa que não é verdade. Eles vieram e trouxeram um relato, aqueles 10 espias, menos os 2, Josué e Caleb. Mas os 10 falou, olha, lá tem terra que devora os moradores. Nós somos gafanhoto perto deles. Agora, quem disse que eles eram gafanhoto? O medo disse. O medo de morrer, o medo de enfrentar. A incredulidade é consequência do medo. Irmãos, eu estou falando, eu quero que você entenda, por favor, preste atenção nessa palavra. São sentimentos naturais do ser humano. Se você ficar numa defensiva, não vai resolver o teu problema hoje. Você não vai sair daqui com aquilo que Deus determinou para esse dia, para nós. É um sentimento que você levantou a mão, eu não sei qual é o tipo de medo, mas 99% levantou a mão. Então ele pertence a você, a tua carne, a tua natureza caída. O medo pertence a você. Mas eu não posso ficar com esse sentimento. Eu tenho que tirar ele da minha vida hoje. Vocês lembram também Jairo, um ancião da sinagoga, alguém conceituado, foi até Jesus e falou, Jesus, a minha filha já morreu, ou melhor, a minha filha está morrendo, a minha filha não tem mais jeito. Ou seja, ele sabia que a filha dele não tinha mais jeito, a filha dele ia morrer. Jesus, vai na minha casa. E Jesus decidiu ir na casa de Jairo. Vocês conhecem a história. Então Jairo, ele saiu da sua casa determinado. Ele falou, se Jesus for na minha casa, a minha filha vai ressuscitar, a minha filha vai ser curada, porque eu sei que essa enfermidade é para a morte. Ela está morrendo, ela está praticamente morta. Jesus vai chegar lá e vai curá-la, vai ressuscitar ela vai viver. Ele saiu decidido. E quando ele estava voltando para sua casa, Jesus com ele,
Uma mulher para no meio do caminho. E você conhece a história. Então atrasa um pouco o percurso de Jesus para chegar na casa de Jairo e libertar sua filha, curar, ressuscitar a filha dele. Aí no meio do caminho chega alguém que é natural avisar, para que ele pudesse ter medo, duvidar, para que ele pudesse desistir. Ele falou assim: Jairo, não incomoda mais Jesus não, porque já não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A tua filha, agora, se tinha uma possibilidade que ela estava respirando ainda, não tem mais. Para de incomodar o mestre, não tem mais jeito. O que Jesus falou para ele? Quem lembra? Não tenha medo, não temas. Você precisa entender esse negócio aqui agora. O que ia impedir o agir de Deus na vida de Jairo, da filha dele, o que era? A incredulidade, o medo. Não tenha medo da realidade. Não tenha medo do diagnóstico humano. Não temas, diz o Senhor para ele. Não temas. Se você crer, se você continuar crendo, você vai ver o meu milagre, a minha glória. O quão importante é a gente tirar esse sentimento de nós, lutar contra ele, porque ele vem, irmãos. E quando não vem, o diabo manda alguém ainda para falar: ei, rapaz, a coisa está feia, hein? Esse ano se prepara que o Brasil, você está perdido. E aí você gera medo, incerteza, não vai ver o favor de Deus, não vai. Porque o teu sentimento é de medo, não é de fé. Então medo impede o agir de Deus nas nossas vidas. Não, eu vou repetir isso para não ser herético, né? Porque as pessoas acham que pode pegar uma parte e achar que a gente está falando besteira. Deus não está preso aos meus sentimentos. Deus não está preso a nada nesse mundo. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Mas eu entendo que a forma de Deus agir pela Bíblia, Ele tem a nossa participação. E esse sentimento, essa postura minha, impede o melhor de Deus na minha vida. Alguns pregadores do passado dizem que tem 366 vezes na Bíblia escrito: não temas, né? Eu fui pesquisar de novo, irmão. Na verdade é difícil ter isso aí. Não é uma verdade absoluta esse negócio, é porque tem um monte de versão, umas põem outra coisa. Então esse termo não temas, acredito que não tenha 366 vezes na Bíblia. Mas para mim não tem problema. Tem uma vez que eu já sei. Na verdade tem mais, mas se tiver uma, para mim é o suficiente, porque Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Se Ele diz não temas, é uma vez só, para mim é o suficiente. Eu não posso ter medo. Quando é o Senhor que está dizendo não tenha medo, fica tranquilo, o milagre vai acontecer. Pedro, sou eu, não tenha medo. E discípulos, não se assustem, não sai correndo. Sai correndo para onde, pastor? Eu não sei, para o lado do barco. Fica pior a situação. Ele falou, não apavore, porque o termo lá é o seguinte: não se apavore, não entre em pânico. Porque uma pessoa com medo, ela entra em pânico. E o pânico faz coisas terríveis. Faz ou não faz? Faz coisa pior do que aquilo que ia acontecer. 1 João 4,18. Repete comigo, fala assim: no amor não existe medo. Aleluia. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Aleluia. Aleluia. Quem confia no amor de Deus não teme as más notícias, porque sabe que Deus é amor e Ele protege os seus filhos. Aleluia. Romanos 8:28. Quem sabe que Deus é amor, confia no amor dele e ama a Deus, sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No meio da tempestade, aonde eu estiver, no meio da cova dos leões, no meio da fornalha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Empregado, cheio de dinheiro, desempregado, passando recessão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se você confia no amor de Deus, entende o amor dele e ama ele, não tem nada que está fora do controle. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você vai sair mais forte dessa batalha, dessa luta. Deus está te forjando. Mas o problema é que você afrouxa e deixa o medo te vencer.
Você quer conquistar o favor especial de Deus nesse ano na sua vida? Quantos quer? Lança fora o medo, porque tenha coragem. Pega na mão do seu irmão com muito respeito e fala assim: tenha coragem. Lança fora o medo. Fala para ele: lança fora o medo. Fala assim para ele: a coragem vai gerar confiança, que por sua vez vai gerar fé, e o favor de Deus vai vir sobre você. Aleluia! Eu creio, irmãos. Eu creio. Aleluia. Uma dica. Pastor, qual é o método de vencer o medo? Primeiro, é crendo na palavra, gerando fé no seu coração. Segundo, enfrentando. Esses créditos eu vou dar para minha esposa. Quando o Josué, alguma situação, o Caleb tinha medo, ele falou: tem que enfrentar. Primeiro a mãe vem com aquele negócio: ai não, né? Tem medo escuro, vamos acender uma luzinha, vamos comprar uma, né? A mãe sempre dá um jeitinho. Mas depois vem a razão, fala: medo se enfrenta. Não pode correr do medo, senão nunca vai vencer. Então como é que se vence o medo de escuro? Dormindo no escuro. Entendeu? É assim que se enfrenta. Eu tenho medo de rato, como é que vence? Agora eu estou forte, porque agora eu enfrentei o bicho. Venha que eu vou no pé agora, não precisa nem de palma, agora eu fiquei corajoso. Pode dar um pulo sim, se ele vir para o nosso lado, mas pulo de homem, sabe que é um negocinho? Quando você vence uma determinada situação, você fica mais forte. Quando concorda comigo? Você fala: não, eu venci, eu consigo. Porque aí quando eu estou fraco, porque aí eu sei que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então eu creio nele. Então quer conquistar o favor de Deus que Ele já liberou sobre nós? Porque o versículo diz: Deus já tem nos abençoado. Não é que Ele vai nos abençoar, Ele já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já tem nos abençoado. Não é que Ele vai te abençoar, não é que Ele vai te favorecer. O favor de Deus está sobre você. Você precisa ter fé para tomar posse. E o medo te impede. Então hoje você tem que sair daqui e falar: medo não, eu vou vencer. Não vai impedir o agir de Deus na minha vida. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Segundo sentimento que vai impedir, vai bloquear o favor de Deus na sua vida: orgulho. Fala assim: orgulho. Fala assim: eu sou orgulhoso. Agora fala se você quiser, né? Você falou porque eu mandei repetir. Então você foi induzido por mim. Tá vendo como é que você é orgulhoso? Você falou sem eu pedir. Irmão, esse sentimento aqui não vai dar não. E se tem uma coisa que é embutido no seu caráter, esse tal de orgulho aqui. Aí coisinha impregnante. As pessoas tomam atitudes por causa de orgulho terrível. Abandonam coisas de Deus por causa de orgulho, por causa de picuinhas. E eu quero só te falar um negócio. Esse sentimento de orgulho, de soberba, sabe de quem pertence esse sentimento? Lúcifer. Esse sentimento é do inferno. E nós somos gerados desse pecado que Adão e Eva caiu. Lembra daquela música linda que nós cantamos? O que me tirou do jardim? O que tirou do jardim? O meu orgulho. Agora a humildade de Jesus me colocou o jardim dentro de mim de novo. Aleluia. Deus vai contra os orgulhosos. Ele resiste aos soberbos. Mas a sua graça, o seu favor está sobre os humildes. Soberba impede o agir de Deus. O favor de Deus para os orgulhosos é difícil. Um ser cheio desse sentimento foi Lúcifer. E o que ele mais quer gerar em mim é esse sentimento. Irmãos, eu luto com esse negócio. No ano passado nós fizemos um trabalho sobre isso. Eu falo: Deus tem misericórdia de mim. Porque esse bicho quer levantar de novo, a gente tem que matar ele, pisar na cabeça dele. Porque ele impede o favor de Deus na nossa vida. O segredo para deixar Deus agir em nosso favor é se despir de toda soberba, autossuficiência, justiça própria. Sabe por que você muitas vezes não vai receber tudo que Deus tem para você? Porque você é cheio de autossuficiência e justiça própria.
Sabe, a justiça própria é algo terrível, terrível. Por quê? E aí nos arremete a viver na velha aliança. E na velha aliança, ela nunca foi para abençoar ou para salvar, na verdade. Ela foi para mostrar que o homem não teria condição de se salvar através dela. Porque na velha aliança você fazia por merecer, você fazia sacrifício, levava sua fé, levava seu negócio. Tudo era aquele negócio, você fazia para que Deus pudesse de alguma forma cobrir o pecado e estar com a gente. Mas nós não estamos vivendo mais esse tempo. Mas tem gente que insiste em achar que ele vai pedir para Deus somente aquilo que ele é direito, aquilo que ele acha que ele deve pedir. É por isso que a nossa fé é limitada. Você tem que entender que não é por você, é pela graça de Deus, é o favor dele sobre nós. Então esse sentimento de soberba, de orgulho, de prepotência impede o agir de Deus. Irmão, Deus resiste você, Deus não suporta. Eu não quis fazer o estudo de novo de soberba, nada, porque, né, é complicado. Presta atenção em mim aqui, então, já vai parar. Para que Deus possa agir de maneira abundante na sua vida, para que você possa receber todo o favor de Deus nesse ano, de maneira especial, não é só nesse ano, mas de maneira especial, você tem que matar essa soberba, você tem que se humilhar. Você pode dizer amém? Terceiro sentimento que, só falar um versículo só, né? 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois diante da poderosa, porque Ele é o Todo-Poderoso, humilhai-vos, pois diante da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. O favor de Deus vai chegar na vida dos humildes, porque Ele dá favor aos humildes. Terceiro sentimento que pede o agir de Deus na sua vida. Repete comigo, fala assim: ansiedade. Ninguém tem ansiedade aqui, certo? Não, a ansiedade que tem você. Sabe, porque a ansiedade ficou um negócio legal de se falar na igreja. Porque não está falando que é adultério, não fala que ele é mentiroso, não fala que ele é um boca suja. Então esse pecado de ansiedade, os crentes aceitam muito bem na sua vida. Ele até gosta que fala que a gente é ansioso. Tem crente que gosta, fala: eu sou ansioso. Eu não consigo entender isso. E o diabo morre de rir, porque a pessoa acha que isso é normal. E ele está tranquilo, porque é isso que vai minar a fé das pessoas. Então como? Eu não tenho adultério na minha vida, pastor. Então eu não roubei ninguém, não matei ninguém. Uma ansiedadezinha também não faz mal para ninguém. Ninguém é de ferro, né, pastor? E aí você começa a cultivar esse sentimento de ansiedade na sua vida. Irmão, você vai impedir o agir de Deus. É uma ordem. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma. É imperativo, é uma ordem. Não é para andar ansioso. Ansiedade pode vir por alguma situação que foge do controle das nossas vidas, mas nunca vai fugir do controle de Deus. A ansiedade pode vir, nós somos seres humanos e Deus sabe disso, que nós podemos ficar ansiosos, mas não viver ansioso. Não andeis ansiosos. Não é para andar, não é para viver de maneira ansiosa. É uma ordem de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes façam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através de oração de súplica e ações de graça, porque o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Aleluia. Eu tenho que crer nisso. Se eu creio nisso, eu não ando ansioso. Eu posso ter ansiedade, mas logo ela vai se dissipar da minha vida. Mas eu não ando ansioso, porque eu creio naquele que fez a promessa. E quem fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. A ansiedade tem o poder a ansiedade não tem o poder de mudar nenhuma situação na sua vida. Você sabia disso? Acontece algo fora do normal, alguma situação que saiu do controle da casa, seja acidente, enfermidade financeira, e aí a gente fica ansioso. A ansiedade, a gente acha que vai resolver alguma coisa. Eu vou dizer para você, não resolve nada. A ansiedade não resolve. Eu vou arriscar e dizer, piora. A ansiedade não resolve, não muda a situação, ela piora a situação.
Presta atenção aqui, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação. Uma situação desagradável ou perigosa. A ansiedade é uma preocupação excessiva e irreal perante situações rotineiras da vida, como emprego, saúde, pequenos problemas do cotidiano. A definição do mundo já mostra, é uma preocupação irreal. É algo que nós não conseguimos controlar, então por que andamos ansiosos? Aí Jesus traz o ensino, não foi só Paulo que falou sobre a ansiedade, que é pecado. Jesus falou: por que vocês estão ansiosos? Porque vocês têm que comer, beber e se vestir. Por que vocês estão ansiosos pelas coisas naturais da vida? Por quê? Aí ele usa assim, ele usa uma metáfora que talvez para você é muito, parece até bobinha, até uma coisa de criança. Jesus fala: olha os lírios do campo. Olhar as flores? Para que olhar a flor, Jesus? Olha as aves do céu. Parece bobo, né? Não, não é bobo não. Porque tudo foi criado por Ele, inclusive você. Ele fala: tá vendo essa criação minha aqui, a flor, que você não dá muita bola? Mas nem Salomão, que foi o mais rico dessa terra, se veste como essa flor aqui, que hoje ela está, mas da manhã ela não está mais. Vem um sol matar ela. Mas eu visto ela. E os pássaros? Vocês estão preocupados em comer por quê? Você não está vendo os pássaros? Quem dá alimento para ele? Quem fez a cadeia alimentar? Quem sustenta eles? Sou eu. E vocês? Para que ficam ansiosos? Será que vocês não valem mais do que uma planta que vive pouco tempo? Será que vocês não são mais importantes para mim que um pássaro? Para que andar ansioso? Pastor, mas que nunca passou fome. O justo jamais vai mendigar o pão. Possamos passar algumas necessidades não básicas, alguns desafios para nós aprendermos alguma coisa. Mas necessidades básicas, Jesus, aquele que é justo, jamais vai passar. É só você dobrar o joelho e clamar que Deus manda alimento na sua casa. Nem se for curvo, levar lá comida para você comer. Entra um passarinho lá com um pedaço de pão que ele saiu agora do forno do céu e leva lá na sua casa, se você tiver fé. Porque o justo vai ser suprido pelo Senhor. Mas a ansiedade impede tudo isso. A ansiedade faz com que Deus seja impedido de agir na minha vida. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ele diz para lançar também a nossa ansiedade diante de Deus. Porque Ele já tem cuidado de nós. Não é que Ele vai cuidar, irmão. Então você não precisa andar ansioso. Por que não? Porque Deus já está cuidando de você. Vira para o seu irmão, que talvez vai escutar melhor você do que eu. Fala assim, pega na mão dele e fala assim: Deus já está cuidando de você. Se você acha que está fora de controle, fala para ele, fala. Essa situação, Deus está no controle da sua vida. Quarto sentimento que impede o agir de Deus na sua vida: dúvida. Fala assim: dúvida impede a minha fé. Quem tem dúvida não tem fé. E logo que Pedro estava afundando, Jesus estendeu a mão, Mateus 14:31, e disse: homem de pequena fé, por quê? Por que duvidou da minha palavra? Por que duvidou? Sabe por que muitas vezes a gente duvida de Deus? Porque a gente acha que Deus é igual aos amigos nossos, ou os relacionamentos que a gente teve no passado, que as pessoas falavam e não cumpriam. Homens e mulheres de palavra que você conviveu, então você sempre duvidou. Ou talvez, infelizmente, o marido que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem, os pais que você tem, não são pessoas confiáveis. Pessoas infiéis, por exemplo, falam: nunca mais vou adulterar, nunca mais vou fazer isso. Passa 3 meses, o cara sem vergonha, desculpa a expressão, né? Então aí você acha que Deus são essas pessoas. Você está enganado, meu irmão. Deus, Ele é fiel. Deus não mente não. Mas se Ele falou que Ele vai favorecer, por que até agora eu não recebi nenhum favorzinho de Deus? Tira o medo. Tira essa arrogância e prepotência do seu coração. Tira essa justiça própria de você.
Tira a ansiedade. Você vai ver como é que o favor de Deus vem sobre a sua vida. Porque quando eu tiro esses sentimentos de mim, irmão, eu estou preparado. Por quê? Porque eu só creio numa coisa: Ele é fiel. Minha vida é dele, eu sou dele, eu pertenço a ele. É ele, e para ele são todas as coisas. Pronto. Então você precisa entender que o quarto sentimento que impede é a dúvida. A maioria das pessoas que precisava de um milagre no Novo Testamento, atrás de Jesus, a maioria delas, elas conquistaram o milagre pela dúvida, certo? Não. E Jesus ainda incitava, falava: seja conforme, se você realmente crê. E esse sentimento, infelizmente, está em nós. A gente acaba duvidando de uma palavra profética sendo liberada aqui de cima. O pastor está pregando isso aí porque também tem que pregar. Se não pregar a motivação, como é que vai fazer? Irmãos, eu não sou a pessoa indicada para pregar motivação. Quem me conhece está comigo há muito tempo, mais a minha esposa. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para pregar motivação para você. Eu não sou. Então só estou dizendo isso para você, porque Deus determinou isso para essa igreja. Esse vai ser o ano que eu quero favorecer essa igreja de maneira especial. Eu não quero te motivar, eu quero que você creia. Creia que naquele que está fazendo a promessa, Ele é fiel. Não tem sombra de variação ou mudança. Não tem. Então muitas vezes na Bíblia, as pessoas receberam o favor, o milagre, através da fé e não da dúvida. Será? Está em nós. Você está vendo uma situação impossível. O pastor falou: irmão, ora aí. Você liga para o teu líder, ele falou: irmão, você tem que orar, você tem que crer nessa situação, vai reverter. Aí desliga o telefone, o que você faz? Deus, quando ora, né? O pastor falou, o líder falou para orar, então estou orando, mas ó, é assim, não é? Ainda mais quando é com a gente. Ainda mais quando a enfermidade está na minha casa. Ainda mais quando o problema está na minha casa. Dos outros é mais fácil eu ter fé. Porque aí se não der certo, você fala assim: tá vendo? Não tem fé. Não é? Agora na sua família não tem você fazer isso, né? Vai falar para o teu filho ou para tua esposa, falou: você não teve fé, né? Ela te conhece, fala: quem não teve é você, fião. Não vem não. Não vem jogando coisa para mim não. Então são sentimentos, irmão, que você precisa dar um jeito hoje. E ser sincero com Deus. Fala: Deus, eu sou... tem tudo esse negócio aí que o pastor está falando. Só um que eu não tenho, que é a ansiedade. Ela que me tem. Só está errado nesse negócio aí. Mas eu tenho medo, tenho ansiedade. Eu tenho meu orgulho. E o último aqui, muitas vezes eu tenho duvidado. Eu não quero ter isso. E é uma decisão sua. Por exemplo, Mateus 9, 27 e 29. Eu vou só citar bem rápido, não vamos ler, tá bom? A cura dos dois cegos. Eles falam: a Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Aí Jesus chegou perto dele, falou: o que vocês querem que eu faça? Jesus perguntar para o cego o que ele quer. Parece que está de brincadeira. Não está de brincadeira. Porque tem gente que está numa situação debilitada e a pessoa não quer, ela quer depender dos outros mesmo. Ele poderia querer um cão guia. A fé dele era só para ganhar um cão. Ou alguém que pudesse levar ele para lá e para cá. Não. O que você quer? Ele falou: quero ver. Então Jesus falou para ele: então seja feito conforme? Então seja conforme a tua fé. Você tem fé? Ou você duvida que eu posso te curar? Que você pode voltar a enxergar agora? Então seja feito conforme a tua fé. A mulher do fluxo de sangue, que eu citei no meio da mensagem, Mateus 9, 20 a 22. A mulher saiu decidida de casa, nada e ninguém ia impedir ela. Ela falou: se eu tocar, eu vou ser curada. Mulher, tocar em homem, nas vestes de homens, naquele tempo já era difícil. Fluxo de sangue, quando a mulher tinha seu ciclo menstrual, ela tinha que ficar em casa, reclusa, não podia sair. E aquela mulher era constante o fluxo de sangue. A fé não dá bola para vergonha. Ela foi atrás da sua cura, do seu milagre. E ela tocou em Jesus.
E eu acho interessante, a gente tem que entender os detalhes da Bíblia. E Jesus parou. Porque ela já tinha sido curada. Tinha ou não tinha? Quantos concordam comigo? Já tinha saído virtude. Ela tocou. Mas Jesus nem falou nada com ela. Por que ela foi curada? Pela fé dela. Mas então quem curou foi a fé? Não. Jesus é o único que tem poder para curar, para libertar e para operar milagre. Mas é a fé que ativa isso. É a fé que é o botão que dá o start do favor de Deus na sua vida. É a fé. Jesus falou: opa, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram: o senhor está de brincadeira, Jesus. Não tem uma pessoa que está tocando, são várias. Não, me tocou. É diferente, ela tocou com fé, né? Não é igual os outros, está caminhando comigo e está escutando a mensagem. Tem 300 e poucas pessoas, estão escutando. Mas eu quero ver se Jesus vai parar do seu lado agora e falar: ei, homem, mulher, tamanha a sua fé, seja feito aí como você tem fé. Será que Jesus vai parar aqui hoje? Será? A mulher ficou sã imediatamente. A mulher cananeia recebeu a libertação da sua filha. Isso aqui é um desafio, né? Jesus falou para ela: não vim para você, mulher. E realmente não tinha vindo. Jesus não estava mentindo. Falou: eu vim para os filhos perdidos da casa de Israel. Eu não vim para você. Você é de outro povo. Eu não vim para você. E ela continuou insistindo. E quando Jesus falou para isso, em vez dela reclamar, ela ajoelhou e adorou. Aí Jesus falou: filha, Jesus foi testando até a última fé daquela mulher, a última gota dela. Aí mexeu, cobriu dela. Falou: olha, não é bom eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou: não tem problema. A fé dela era intrépida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu sei de tudo isso que o senhor está falando. Eu não mereço, eu não sou hebreu, eu não sou judeu, eu não tenho nenhum mérito para que o senhor possa me abençoar para esse milagre. Mas eu creio na tua bondade e no teu favor. Uma migalha que resolve o meu problema. Aí Jesus: que fé é essa? Mulher, seja feito conforme a tua fé. A Bíblia diz que imediatamente a filha dela foi liberta. Lembra do centurião romano? Chegou até Jesus e falou: Jesus, tem um servo muito doente lá, ele está morrendo. Por isso que eu mandei alguém falar: estou em casa, eu não sou digno, mas eu sei que o Senhor mandar uma palavra tua. Irmãos, Jesus disse assim, Lucas 7:9. E ouvindo isto, Jesus disse, que esse centurião falou: uma palavra tua, porque eu sei que o Senhor manda em todo o universo. Uma palavra tua, o Senhor mexe em tudo que o Senhor quiser. Olha que fé desse homem. Tem crente que não tem essa fé. Se não levar foto, se não tocar, se não pegar uma vassoura ungida, se não pegar uma meia ungida, se não pegar nada, ele não crê. Tem crente que ainda é assim. Ele tem que tocar uma coisa, tem que ver. Não, pastor tem que tocar em mim. Esse homem falou: não. Eu sei que uma palavra tua, o Senhor move, o universo obedece. Todo mundo obedece aqui no universo a tua palavra. Se o Senhor falar aqui, meu servo vai ser curado lá. Jesus disse assim para ele. Jesus, ouvindo isso, disse, a expressão é assim, maravilhou-se. Imagina Jesus ficar maravilhado com a fé de alguém. Chamar a atenção de Jesus, irmão. E você que é crente, às vezes não chama. Mas vai chamar a partir de hoje, porque esse sentimento vai sair da sua vida, amém? A dúvida vai ser retirada hoje, em nome de Jesus. Então quero concluir dizendo, eu já falei demais, né? Eu já estou acabando, amém, irmãos? Ainda saiu alguns amém ainda. Achei que não estava boa a palavra. Então a falta de fé é determinante para impedir o agir de Deus na minha vida. Então quando eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Por exemplo, Hebreus 11:1. Pode ir o ministério aqui em cima, fazendo um favor já. Hebreus 11:1. Tem duas palavras que é crucial na fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Repete comigo, fala assim: certeza. E convicção. Não tem nada com medo, dúvida, nada. A fé não tem nada a ver com um pouquinho de dúvida, um pouquinho de medo. Não, ela é o contrário. É certeza e convicção. Quando eu tenho certeza e convicção, irmão, eu vou até a última gota. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos. Quando eu tenho certeza, o crente chega até a apostar.
Não, eu aposto que você, rapaz. Vocês riram porque vocês andam fazendo estranho aí. Quando a gente tem certeza, irmão, ninguém muda. Ninguém muda a certeza que eu tenho. E a fé, ela é totalmente contrária à dúvida. Onde tem dúvida, impede o agir de Deus. É porque é pela fé que eu tomo posse do favor de Deus. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida. Quem pode dizer amém? Amém. Eu vou repetir. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida. Amém. Mas se eu cultivar esses sentimentos, repete comigo. Mas se eu cultivar esses sentimentos, eu estou impedindo o agir de Deus na minha vida. Deus decidiu nos favorecer de maneira especial esse ano. Ele decidiu. E esses sentimentos te impedem. Então o que você tem que fazer? Tirar eles da sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Não permita que esses sentimentos de medo, de soberba, de ansiedade, de dúvida, impeça aquilo que Deus liberou sobre nós. Tenha atitudes que vão desencadear os favores de Deus sobre você. Atitudes corretas, de fé. Eu tenho certeza nessa palavra, eu tenho convicção. Eu não preciso ver. Eu já creio. Eu já creio. Então você tem que se mover por fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo anda por fé. Mas infelizmente tem muitos crentes que andam por aquilo que ele vê. Se ele vê uma possibilidade daquilo que foi liberado, estou vendo uma possibilidade, acho que Deus vai me favorecer lá no serviço. Não, se você está vendo a possibilidade, eu quero dizer para você que você não precisa de fé mais. Pode parar. Ainda fica falando que é fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu estou esperando, ainda não vi nada, mas eu tenho certeza. E é uma convicção, eu não vi, mas eu tenho convicção que se Deus falou, eu já posso olhar pelos olhos da fé. Esses olhos não estão vendo nada, mas eu creio. Isso é fé. Então tem atitudes que vão desencadear os favores de Deus sobre a sua vida. Olha, eu quero terminar dizendo, não terceirize para Deus aquilo que você tem que fazer. É coisa dura que crente faz, rapaz. Se Deus quiser, vai acontecer. Isso é conversa de crente frouxo. Você pega e joga a batata quente no colo de Jesus, não é isso? Se Deus quiser, vai acontecer. Para com isso aí, irmão. E eu vou te explicar biblicamente o que eu estou te falando. Um homem que tinha um menino, filho dele, possesso de espíritos malignos, jogava esse menino no fogo muitas vezes para matar ele, na água, no rio, para ele morrer. E esse pai foi até os discípulos de Jesus e falou: olha, cura o meu menino porque ele está nessa situação. E os discípulos não curaram, não conseguiram. E foram até Jesus, e ele foi até Jesus, e ele dedou os discípulos. O líder sem fé, teu liderado vai acabar te dedando, você fica esperto. Ele falou: eu fui lá para os teus discípulos, eles não deu conta não do meu filho. Aí Jesus falou o quê? Não, mas é que eles estão aprendendo ainda. Essa geração ela é boazinha. O que Jesus falou? Ô geração ingrata, até quando, hein? Que coisa! Jesus ensinando eles a ter fé e eles, né? E Jesus vai lhe dar uma lição. Falou: quanto tempo acontece isso? Começou a conversar com o pai. Desde a infância. Aí o pai falou o seguinte: se tu pode, Jesus, porque os teus discípulos não deu conta. Se tu pode, faz alguma coisa. Terceirizou. Tem muitos crentes fazendo isso. Se tu podes, faz alguma coisa. Aí Jesus falou: se eu posso. O princípio não é se eu posso, porque eu não preciso provar para nada para ninguém. Agindo eu, ninguém vai impedir. E pronto. Mas esse não é o princípio. O princípio não é se eu posso. O princípio é se você pode crer que eu vou libertar o teu filho. De novo Jesus devolveu a batata quente para ele. Eu posso. Não tem nada impossível para Deus. Então o problema é que muitas vezes a gente está, Jesus, tu podes, eu estou orando aqui, Deus, não tem fé nenhuma. Deus, eu quero tanto esse milagre, o Senhor sabe que eu preciso, mas conforme a tua vontade. Mas qual é a vontade dele?
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é te abençoar, a vontade dele é te favorecer. Agora, tem coisas, irmão, que no meio do caminho, quando eu peço a Deus, Ele vai me responder para mim, falar, olha, não vou te dar isso, e pronto. Olha, essa enfermidade, ela não é para cura, mas é para a tua salvação. Tem várias situações que Deus nunca vai ficar sem resposta. Mas a maioria que nós não recebemos o favor, o milagre na nossa vida, não é por causa de Deus que Ele não quer fazer. É porque eu não tenho fé, é porque você não tem fé. Quantos estão entendendo? Quantos decidem mudar esse negócio hoje aqui, em nome de Jesus? Levante suas mãos, feche seus olhos. Tenha atitude, tenha atitude. O pai do menino falou, muitas vezes o Espírito lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de mim. Ele falou, tenha misericórdia e ajude-nos se puder, Jesus. Ao que Jesus lhe disse, se podes? Eu vou repetir as palavras de Jesus para você nessa manhã. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí esse homem, faça igual esse pai. Então me ajuda na minha falta de fé, eu quero crer. E aí o menino dele foi liberto. Jesus libertou o menino. Comece a clamar, irmão. Comece a clamar, pressentimento de medo sair de você. Comece a clamar. Se você tiver que gritar, você está na casa do Pai, fique à vontade. Se você tiver que urrar para esse medo sair, fala, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar essa situação. O inimigo está falando que meu casamento vai acabar. Eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Que as minhas finanças, que o meu emprego, que a minha saúde, que meus filhos, que o meu esposo, a minha esposa, eu creio no que Deus está dizendo e não naquilo que eu estou vendo. Ajuda-me, Deus, na minha falta de fé. Olha ao Senhor.